Olá pessoal, essa é mais uma edição do Amazônia Interativa pela Web TV do portal Amazônia.com. O assunto de hoje, o tema desta edição está super interessante, é queda de meteoros na Amazônia. Pois é, vocês acessaram bastante 3 matérias que nós publicamos nas últimas semanas a respeito. E como não poderia ser diferente, a gente resolveu fazer um programa só sobre esse tema. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui 2 físicos aqui do Amazonas. O professor Walter Esteves, que é da Universidade Federal do Amazonas, e a professora Luciana Cunha, que é do Museu da Amazônia, o MUSA. Pessoal, obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Agora eu quero mostrar para vocês, antes de qualquer coisa, as 3 matérias que deram origem a esse programa. Olha só aí. O caso olha só, que é sobre um meteoro que cai, talvez seja o caso de maior impacto, né, de meteoro do Brasil, tem acontecido aqui na Amazônia, na região de Atalaia do Norte. Na matéria tem o mapa do local do impacto, olha aí, vocês estão vendo. Nós vamos já dissecar esse assunto aqui com o professor Walter e a professora Luciana. A outra matéria... Temos aí uma outra matéria, quedas de meteoro na floresta amazônica, o que dizem indígenas e cientistas, o ponto de vista dos indígenas, os Saterê Maué, que são povos que habitam aqui a nossa região, e os cientistas. Tem alguns povos que veem o fenômeno de forma apocalíptica. Nós falamos isso nessa matéria. Olha só, um infográfico lindo, bem colorido. Tem até uma entrevista com um cientista internacional. Olha só, um mapa da incidência de meteoros na atmosfera da Terra. Muito bacana. Aí a última matéria que foi publicada essa semana. 2 meteoros caíram na Amazônia nos últimos 20 anos, revela a pesquisa. Olha só, no Amazonas e no Pará. Nós também vamos já falar muito mais a respeito desse assunto. Olha só, muito bacana. Gente, essas matérias, para quem não viu, essas matérias estão disponíveis no portal Amazônia.com e foram feitas com muito carinho e muito esmero pela nossa repórter Ítala Lima, viu? Tá maravilhosa. Eu, se fosse você, ia correndo lá acessar, mas só depois de conferir o que o professor Walter e a professora Luciana vão falar para a gente aqui no Amazônia Interativa. Antes da gente dar continuidade ao programa, eu queria dividir com vocês uma entrevista que eu fiz por telefone com o Sidney Possuelo, sertanista, ex-presidente da FUNAI, que coordenou, liderou a expedição que levou à localização da cratera desse meteoro que caiu lá em Atalaia do Norte, o meteoro do caso Tunguska brasileiro. Vamos ouvir. Foi uma expedição que nós fizemos, das mais interessantes. Eu fui procurado por um grupo de astrônomos e me falaram de uma história que eles descobriram em Roma, que havia caído um meteorito em 1930 na região do Vale do Javari, numa área que eles estavam pesquisando onde seria. E nas pesquisas eles concluíram que essa área seria lá realmente o Vale do Javari. E disseram, olha, nós não temos condições de irmos até lá, né, por falta de condições, recursos, barcos, motores e tudo mais que implica numa expedição na Amazônia, mas nós gostaríamos de ir até lá. Você pode nos ajudar? E essa área era exatamente a área do Vale do Javari, onde eu tinha, na região lá me parece, do Curuçá,
em Curuçá, onde eu sempre fazia expedições por lá. E eu comecei a abrir uma picada na direção das coordenadas que eles me haviam cedido. E caminhamos ali, foi mais ou menos uma semana, e fomos até chegar nesse local, naquelas coordenadas. Parecia que alguma coisa passou ali, destruiu a 80, 70 e tantos, 80 anos atrás. Porém, a pedra propriamente dita, né, o que restou do... Pois é, gente, essa aí foi a entrevista que eu fiz por telefone com o sertanista Sidney Consuelo. Eu agradeço ao seu Sidney por ele ter se disposto a dividir essas memórias com a gente. E agora, voltando para o nosso estúdio com os nossos convidados, eu quero começar a fazer uma pergunta bem básica. Gente, qual é a diferença entre meteoro, meteorito e asteroide? Bom, na realidade, os termos são técnicos, né, e são muito utilizados e confundem muitas pessoas. Meteoro é todo fenômeno atmosférico. A meteorologia, a ciência que estuda os fenômenos atmosféricos, a chuva é um fenômeno atmosférico, também é um meteoro. Só que não é um meteoro que a gente vai falar hoje, a gente vai falar de quedas de meteoro e impacto. Na realidade, todo meteoro, todo evento atmosférico é um meteoro. Se ele vem de um cometa, de um pedaço de um cometa, ele é um meteoro. E se chegar na superfície, que foi o caso de Atalaia do Norte, nosso Tunguska brasileiro, e também o Tunguska que aconteceu na Rússia, até para colocar para os nossos... Para saber, né, para identificar de onde veio o nome. Prazer de aqui, de todos que estão nos assistindo no Portal Amazônia, ele aconteceu no dia 30 de junho de 1908, pedaço de um cometa muito grande, pelo menos 50 metros de diâmetro, pelo menos seu maior tamanho, e com um atrito com a atmosfera produziu o fenômeno luminoso que a gente vai ver daqui a pouco, no que aconteceu há pouco em Tabatinga, em 2011, e explodiu a cerca de 8 km de altura. Na época, só foi feito depois de 20 anos uma missão, e eles ficaram impressionados com a destruição que aconteceu. Isso é um meteoro, é um fenômeno. Agora, quando o meteoro vem do cinturão de asteroides, ele é rochoso, ferroso, e chega à superfície terrestre, e alguém recolhe um pedaço desse que caiu, ele se torna um meteorito. Então, um fenômeno atmosférico que é o luminoso é um meteoro, que ele pode vir de um pedaço de um cometa ou de uma rocha que vem do cinturão de asteroides e, muito raramente, algum que venha de Marte ou da Lua. Alguns meteoritos já muito raro, aqui na Terra, foram recolhidos da Lua e de Marte. Aí os telespectadores podem até perguntar, como é que pode estar vindo de Marte e da Lua? Já eu explico. Então, bem claro, meteoro é o fenômeno. Meteorito é quando está aqui na Terra. Asteroide vem do cinturão de asteroides, são rochosos normalmente, e são esses três termos que estão explicados. E também parece que tem um tal de meteoroide. Isso existe, professor? Existe. Meteoroide, na realidade, é qualquer corpo celeste de dimensão pequena. Então, um asteroide de dimensão pequena é um meteoroide. Porque deve ficar bem claro aqui para os nossos ouvintes que o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter é mais largo do que a distância Terra-Sol. 200 milhões de quilômetros. Júpiter é tão grande que não deixou formar planetas. Então, por que é importante que a gente coloque aqui para todos nós que estamos assistindo o estudo dos meteoros, dos meteoroides, dos meteoritos? Na realidade, se for estudar bem em laboratório, é um meteorito, que é o que a gente recolhe. Meteoroide é um pedaço de um asteroide que, como ele escolhido entre eles, numa colisão eles desviam o seu curso e rumo em direção à Terra. Esse é um meteoroide. Quando ele entra na Terra, ele é um meteoro. Se chegar à superfície, então é meteorito. Interessante. Agora, em linhas gerais, como é que a gente pode resumir o impacto de um meteoro na Terra? O que seria o impacto de um meteoro na Terra? Pois é, só para vocês terem ideia, a velocidade estimada do meteoro, do caso Tunguska brasileiro, e do que aconteceu há 2 anos na Rússia, é de cerca de 20 km por segundo. Só para os ouvintes nos entenderem, a essa velocidade, o asteroide, se pudesse dar uma volta na Terra, ele o faria em meia hora. Só para vocês terem ideia, um avião comercial viajando a quase 1000 km por hora, demora muitas horas para fazer a travessia de um continente a outro. Um meteoro, nessa velocidade que ele vem, ele daria uma volta na Terra, é claro que não é a trajetória de meteoro, em 33 minutos.
Interessante isso. E de onde vem? O senhor já falou que podem vir de Saturno, né, de Marte? Não, basicamente os meteoros, que a gente chama que terminam virando são os asteroides, existe entre Marte e Júpiter uma região chamada Cinturão de Asteroides. São pedaços de planetas que não vingaram. Júpiter tem uma massa tão grande que destruiu todos eles. Então eles têm órbita, como a Terra, em torno do Sol, e colida entre eles. Alguns giram no sentido, outros giram no sentido contrário, e na colisão de dois deles, eles se partem em pedaços. Alguns desses pedaços podem se dirigir à Terra. E aí, se dirigindo à Terra, dependendo do tamanho, eles podem atingir a superfície. Aquilo que popularmente é conhecido como estrela cadente é um meteoro. Só que normalmente é do tamanho muito pequeno, pouco maior que o tamanho de uma azeitona. E o atrito com a atmosfera terrestre faz com que ele se desintegre. Inclusive, essa matéria a respeito do caso do músico brasileiro, diz que foi esse meteoro que caiu aqui, foi um pedaço de um cometa que estava passando próximo à Terra, né, que desviou e caiu aqui, né, em solo brasileiro. Na realidade, o caso do Tunguska brasileiro, é bom que aconteceu no Amazonas, ele ocorreu no dia 13 de agosto de 1930. Isso. Esse ano vai fazer 85 anos do ocorrido. Pouco depois das 8 da manhã, numa região onde basicamente só existiam índios e seringueiros, eles viram 3 bolas de fogo cortando o céu ficou avermelhado, e depois começou a chover cinza, escureceu o céu, e depois de um tempo eles escutaram um barulho e uma explosão muito forte, que foi ouvida a 100 km de distância do local do impacto, em Tabatinga. Então, esse que caiu no Amazonas, ele atingiu a superfície e ele era bloco de gelo sujo, ou seja, ele era resto de um cometa que, nossa passagem normal em torno do Sol, ficou em torno do Sol e cruzou com a órbita da Terra, e o campo gravitacional da Terra o atraiu. E aí, ao entrar na nossa atmosfera, ele se partiu em 3 e eles atingiram a superfície, abrindo crateras. Interessante. Aliás, gente, eu quero destacar que já está disponível no portal Amazônia.com a conversa, a entrevista que eu fiz por telefone com o Sidney Possuelo a respeito da expedição. Eu esqueci de falar isso para vocês no comecinho do programa, mas assim que terminar vocês já podem ir. Agora, professor, nós temos 65 casos de meteoros catalogados aqui no Brasil, né? De queda de meteoritos, desculpa. Queda de meteorito, né? Aqui no Brasil. Só que só tem o Pará e o Maranhão nessa lista, né? Mas a gente sabe que existem casos aqui no Amazonas, né? Eu acredito que a gente já está vendo a tabela, vejam só. Olha só a tabela, foi o próprio professor Walter que disponibilizou para a gente, olha só. O primeiro caso é Minas Gerais, o primeiro estado, perdão. Em seguida vem o Rio Grande do Sul e depois Goiás. Aí lá no 10º lugar está o Maranhão. Olha só. Por último, o Rio Grande do Norte com um caso. Isso. Não tem nenhum do Amazonas. Tem um do Pará também, que aparece na tabela. Tem um do Pará. E nenhum no Amazonas. Com certeza, quem está nos assistindo na Amazônia, que é muito grande, a Amazônia brasileira, e esse programa é assistido em toda a Amazônia brasileira e em outros lugares do Brasil, vai saber, ouviu o caso de um meteoro. Agora, para acontecer virar um meteorito como esse que a gente viu na tabela, tem que recolher pedaço. Esse pedaço tem que ser analisado e tem que ser identificado como meteorito. Esse aí são da tabela, são os 67 casos. Podemos mostrar aí o caso da queda do meteoro, né, que não foi, do meteoro em Tabatinga. Temos imagens. Olha aí, assustou os moradores de Tabatinga, foi em 2011. Foi no dia 6 de julho de 2011. Olha só, gente. Esse é um fenômeno atmosférico luminoso chamado meteoro. E ele se desintegrou, dá para perceber no final da filmagem que ele se sumiu, ou seja, ele se partiu em pedaços. Se ele for rochoso, vindo do cinturão de asteroides, pedaços dele caíram na superfície. Mas como ele aconteceu muito distante, porque não só foi visto em Tabatinga, como também foi visto na região de Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, quase 400 km de distância. E devia estar muito alto quando ele se desintegrou. Então a onda de choque não foi ouvida e não causou nenhum dano na superfície.
Certo, mas assustou, né? Muita gente ficou assustada, Quem não né? entende fica assustado. Certo. Agora, em relação à observação desses fenômenos astronômicos, eu conversei com o astrônomo amador Renato Poltronieri, membro do Clube de Astronomia Amadora em Andera, no interior de São Paulo. O nome desse clube é Astrocan. E ele falou sobre a observação astronômica amadora. Vamos ouvir a entrevista? Bom dia, pessoal. Bom dia, Portal Amazônia. Isabel Santos. Eu sou o Renato Cássio Poltronieri. Sou astrônomo amador do estado de São Paulo, do Clube de Astronomia, que é o Astrocan, Clube de Astronomia, e sou representante do BRAMON, Brazilian Meteor Observation Network, que é uma rede brasileira de observação de meteoros. Nós montamos uma rede brasileira com câmeras espalhadas por várias cidades do país para registrar os meteoros que entram em nosso espaço. E contamos com equipamentos, praticamente como se fossem câmeras de segurança em cima das casas que registram o céu noturno. Como eu mencionei, nós começamos essas estações de monitoramento a partir de janeiro de 2014, já completamos um ano. O início dessa questão de observar o céu, além da astronomia com as câmeras, seria realmente para registrar os radiantes das chuvas de meteoros que ocorrem, e inclusive os próprios bordos que passam cruzando o nosso céu, muitos deles deixam as pessoas encabuladas, não sabem o que é. Uma chuva de meteoros, como a gente comenta, a gente vê na mídia, ela provém de algum rastro, de algum cometa que passou próximo à Terra, e quando a Terra atinge esse rastro dele no seu período normal, essa chuva ocorre. Então, essas chuvas, principalmente de radiantes, já estão todas cadastradas. É um programa que nós utilizamos, é um software, né? E, inclusive, nós conseguimos também a órbita desse material, para onde que ele veio, a sua magnitude, o seu brilho. E se houver algum dia alguma queda de um meteoro, de um material de um corpo grande, existe a possibilidade de ser encontrado. Então, fica o convite para o pessoal da região, astrônomos amadores, interessados em astronomia, para que entre no nosso site, que é o bramon.org, entre lá, veja os equipamentos que são necessários, qual é o trabalho que nós estamos fazendo, o porquê essa pesquisa científica que é tão importante para o nosso país. Vocês viram aí, ouviram o que o Renato falou a respeito da observação amadora. Eu agradeço ao Renato Poltronieri por ter falado conosco, e também agradeço ao Marcos Calil, que foi quem indicou o Renato. O Renato também pediu que eu reforçasse um convite a todos os interessados na astronomia amadora. Ele disse que aqui na Amazônia existem poucos ou nenhum, em alguns estados, ponto de observação de astronomia amadora. Se vocês estiverem interessados, é só entrar em contato através do www.astrocan.com.br ou bramon.org. Esses endereços estarão disponíveis no portal amazônia.com já já. Professor, nós vimos aí uma chuva de meteoros, é conhecido como chuva de meteoros, né? Esse fenômeno, ele ocorre todo ano com muita frequência, como é que se dá? Sim, o que é uma chuva de meteoros? São restos de cometa que na sua passagem periódica em torno do Sol deixam restos. Muitos desses restos são do tamanho de uma azeitona ou um pouco maior. Quando a Terra, em sua órbita em torno do Sol, passa por essa região, parte desses meteoros, desses restos do cometa, entram na atmosfera e produz o famoso fenômeno da estrela cadente, que as pessoas normalmente fazem pedido, por isso que os pedidos muitas vezes não dão certo, porque na realidade, quando você está vendo a estrela cadente, o meteoro já se desfez, ele se pulverizou. O que vai sobrar, o pó que estava junto com o gelo sujo, que é o resto do cometa. E aqui na Amazônia, no Amazonas, mais especificamente em Manaus, a gente também realiza observação astronômica, né? O MUSA tem atividade de promoção da ciência. Assim, Luciana, você pode falar mais para a gente a respeito disso? Eu trabalho já no MUSA há algum tempo e a gente realiza, nos últimos 2 anos, nós conseguimos um telescópio com o apoio da FAPEAM e o CNPq, e nele a gente está começando a fazer, mapear o céu aqui do Amazonas e identificar alguns fenômenos celestes. Então, aí agora, esse ano de 2015, a gente está com um programa para verificar aí, e divulgar a observação no MUSA. Inclusive, eu tenho umas figuras aí que eu coloquei disponível para a Isabel, para a gente identificar essas crateras da Lua e saber o que significa cada nome, que são mais de 62
fenômenos que a Lua apresenta, né? Então, essa foto foi tirada em novembro do ano passado com o nosso telescópio e essas identificações foi feita com um colega, um astrônomo amador também, que já trabalha comigo há um tempo. Então, aí a gente pode dar, né, as figuras da Lua, né, para as pessoas identificarem cada pedacinho desse daí, o que significa, né? Como foi que o Apolo 11 e o Apolo 14 chegaram até a Lua e como eles escolheram esse ponto e não outro ponto, por exemplo, como o Mar das Chuvas ou a cratera de Tisso, né? Então, aí eu faço o convite às pessoas que se interessam por astronomia e a verificar o calendário que vai ser disponibilizado no portal do Musa, né? Então, agora, dia 6 de fevereiro, a gente vai montar aí para fazer observação de Júpiter e as luas, que é um fenômeno que vai acontecer porque vai estar a frente dele vai estar iluminada pelo Sol, então vai ser bastante visível. Olha que interessante. E eu convido aí as pessoas que têm interesse em astrofotografia, é o momento, né, o momento anual de se tirar a fotografia perfeita de Júpiter e as suas 6 luas, né? E posteriormente nós vamos ter depois um outro evento aqui que eu marquei no dia 22 também, que vai ser a conjunção de Vênus e Marte. Então, em fevereiro a gente tem 2 eventos e o evento mais esperado que infelizmente nós não vamos ver é dia 20 de março, que é o eclipse, né, que vai acontecer. Ah, sim, do equinócio, né? Isso, dia 20 vai ter, na verdade, 3 eventos aí. É o dia 20 que vai começar a lua nova, começa o eclipse solar total, mas infelizmente a gente não vai ver aqui, só vai aparecer, começa no Oceano Atlântico e a gente vai ver aqui, já vai estar amanhecendo o dia. E infelizmente a gente não conseguirá novamente ver mais esse fenômeno. Mas então, a gente pode ver, né? E por último, dia 20 também de março, acontece o equinócio, né? Início aí de outro fenômeno. Desculpe. E aí, então, eu convido aí as pessoas que se interessam, o Musa, além de ter a torre de observação, ter exposições, etc., a gente também trabalha com essa parte de identificação dos corpos celestes aqui no Amazonas. Obrigada. Que bacana. Agora, como é que a gente pode ter acesso? A gente chega lá no Musa e diz que quer participar, tem que fazer uma inscrição pelo site, como é que a gente faz? Essas observações, como a gente já está dizendo, são observações. Não é o dia que a gente quer e não é o dia que as pessoas têm disponibilidade. Na verdade, é o dia que é marcado. E a gente tem que torcer para que o céu esteja aberto, não esteja chuvoso, não tenha nuvens, porque apesar de a gente querer observar, a gente não pode expor o aparelho em condições climáticas mais úmidas, chuvisco, etc., porque estraga a lente que busca, né, esses objetos celestes. Então, a gente vai colocar disponível até o mês de junho no site do Musa os eventos que vão acontecer. E depois, 1 dia ou 2 dias antes do evento acontecer, a gente mapeia a região para saber se vai chover ou não. E a gente divulga a confirmação desse evento. Olha aí. Porque as pessoas podem chegar no dia lá e acabar sendo frustradas por não acontecer aquilo que esperavam, né? Então, para quem for querer ser observador amador, tem que ter bastante paciência, porque cada evento desse a gente demora em torno de 1 hora, 1 hora e meia para montar o aparelho e depois esperar o fenômeno aparecer no céu. Mas a recompensa deve ser belíssima, né? Belíssima, eu recomendo. Com certeza. Olha aí, gente, fica o convite. Eu não perderia, eu acho até que eu vou, sem dúvida nenhuma. Está convidada. Tá certo. Agora, gente, quando que um meteoro é perigoso? Um meteoro ou um meteorito? Quando que ele representa perigo pra gente? Quando as dimensões dele são de pelo menos entre 50 metros, já é muito perigoso. Eu quero te dizer que, por exemplo, essas estrelas cadentes, o tamanho do meteoro que entra na atmosfera são de dimensões pequenas, centímetros. E com o atrito com o ar, ele se incendeia. E ao se incendiar, ele dá aquele clarão. O que a gente viu que aconteceu em Tabatinga, no dia 6 de julho de 2011, era um tamanho muito grande. Não se sabe, porque não se conseguiu fazer busca no local abaixo de onde aconteceu o evento, se sobrou algum pedaço rochoso, o que seria um meteorito, certo? Ou se era, o que significa que esse meteoro, que é o fenômeno luminoso que a gente viu, era do tipo rochoso, ou se é do tipo a partir de um resto de um cometa. Seria uma bola de gelo suja, então quando se desintegra não sobra nada em superfície. Eu queria pedir, antes do senhor continuar, pedir para a produção mostrar as imagens do que aconteceu lá na Rússia.
em fevereiro. No dia 15 de fevereiro de 2013. Justamente. Pode dar continuidade, professor. Pois é, o que aconteceu no dia 15 de fevereiro de 2013, vai fazer 2 anos, né, no próximo mês, foi que por volta das 9h20 da manhã, horário local, como é uma época de inverno, estava amanhecendo o dia, e na Rússia as pessoas têm hábito de ter câmera em seus carros. Essa imagem está bem clara aí. Então, esse evento aí foi filmado de vários ângulos e aconteceu muito próximo à cidade. A estimativa é de que o meteoro, esse é um meteoro rochoso, tá? Que inclusive, quando ele explode, que a gente vai ver nessas imagens aí, ele vai produzir uma onda de choque. Ó, na hora da explosão, olha, clareou com uma claridade maior do que o sol ao meio-dia. E o resto maior para ali na frente, e pedaços rochosos deles foram encontrados em superfície. E a onda de choque, é isso que é bom que as pessoas estejam assistindo, bom que quem esteja falando aqui entende um pouquinho mais, em geral, do que as pessoas que nos assistem, é que a luz é muito rápida. Então, a luz, se pudesse dar volta na Terra, em 1 segundo ela daria 7 voltas e meia. Então, o evento acontece, e imediatamente as pessoas assistem a explosão como aparece na imagem. Só que o som anda mais rápido do que a luz. Então, cerca de 1 minuto depois, a onda de choque advinda dessa explosão atingiu a cidade, estourou vidraças, disparou alarmes de carros e feriu mais de 1.000 pessoas. Por quê? Porque o som só viaja a 340 metros por segundo. Então, pelos meus cálculos, esse evento aconteceu entre 20 e 30 quilômetros de altitude, em cima da cidade. O que aconteceu em Tabatinga não foi em cima de Tabatinga, tanto é que foi visto também pelo pessoal em São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel, essa região toda do Amazonas, estava mais alto e mais distante. A onda de choque, ao chegar, já estava em baixa intensidade. Todos nós sabemos, né? Quanto mais próximo de uma explosão alguém esteja, até num foguete, aquelas bombinhas, a gente sente o nosso ouvido doer quando a gente está muito próximo da explosão. Se a gente estiver a 10 metros, a gente só escuta o barulho sem nos incomodar. O que aconteceu foi isso. Então, as pessoas quando veem fenômenos como esse ficam assustadas. O que eu quero dizer para vocês é que isso acontece o tempo todo. Meteoros estão caindo nesse instante. Só que muitos deles são microscópicos, a gente nem vê, como poeira. Os de tamanho maior, se acontece à noite, a gente vai ver como estrela cadente. E os de maior ainda, a gente vai ver como um fenômeno grande como esse da Rússia, de fevereiro de 2013, e que explodiu, era rochoso, ou seja, vinha do cinturão de asteroides, e que a onda de choque quebrou vidraças, disparou alarmes e feriu mais de 1.000 pessoas. Provocou danos, né, materiais. Bem, gente, o nosso programa está chegando ao fim, foi maravilhoso, delicioso. Eu quero dar 30 segundos de considerações finais para cada um dos nossos convidados, começando pela Luciana. Por favor, Luciana. Eu faço o convite aí para o pessoal que se interessa por astronomia, e não confundam astronomia com astrologia, né? Que a astrologia, o pessoal liga muito para essa parte dos signos, e a astronomia, na verdade, reconhece esses corpos celestes que a gente observa. Então, obrigado aí ao Portal Amazônia por ter feito o convite. Então, e deixo o convite aberto aí para o pessoal que vai querer observar dia 6 de fevereiro o Júpiter e as suas luas. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar diante de vocês no Portal Amazônia. Pena que o programa é muito curto, a gente tinha tanta coisa para falar, inclusive um tal evento, a gente pode até sugerir aqui ao pessoal da redação, se quiser que a gente volte um outro programa para falar especificamente, inclusive vocês viram o sertanista falar da missão que eles fizeram em 1997, já 67 anos depois do evento, para a localização dessas crateras no interior do município de Atalaia do Norte. E que nós, da Universidade Federal do Amazonas, Departamento de Física, estão à disposição de quem quiser nos procurar para conversar. Também eu posso aceitar convite para dar uma palestra em algum clube de astronomia ou alguma coisa parecida. E mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui. Tá certo, gente. Mais uma vez eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Foi muito importante. Eu tenho certeza que nós acrescentamos mais a vida dos nossos leitores. Gente, o tempo na TV e na Web TV são curtos, mas a gente está o tempo todo no portal Amazônia.com e com certeza nós vamos fazer matérias, vamos colher essas sugestões do professor Walter e da professora Luciana e vão virar matéria no portal Amazônia.com. Continuem nos acompanhando pelas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. É só procurar Portal Amazônia, tudo junto. E é isso. Semana que vem tem mais.